Olá pessoal, nós estamos agora mais uma vez reunidos, mais uma vez entramos aí Ixi, eu tô sem inspiração. Sem inspiração. Pode ir? Pode, está gravando direto. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você, sobre a sua casa. Seja bem-vindo a mais um programa nosso, Palavras de Vida. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre arrependimento. Na verdade, a gente vai falar sobre arrependimento, mas a respeito de Deus. Pode Deus se arrepender? Essa é uma pergunta que algumas pessoas têm, né, essa dúvida, com respeito a essa dúvida, e nós vamos tratar sobre isso hoje. Será que Deus se arrepende? Vamos conversar um pouco sobre isso. Bem, a base que é usada para esse questionamento é justamente o texto de Gênesis capítulo 6, o versículo 6. Muitos perguntam sobre isso, né? Porque a palavra do Senhor diz assim, Gênesis 6:6. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. O texto diz que Deus se arrependeu de haver feito o homem. Acredito que quando eu fiz a pergunta, talvez instantaneamente a sua mente tenha dado já uma resposta, né? Dizendo, claro que não. Porque Deus é o conhecedor de todas as coisas, Ele é onisciente. E essa é uma característica do caráter, um atributo exclusivamente de Deus. Deus ser onisciente e Ele ser uma pessoa que conhece o passado, o presente e o futuro e todas as coisas, traz uma complicação, né? Porque Deus não pode se frustrar e Ele muito menos se arrepender, porque Ele conhece todas as coisas. Então, como pode Deus se arrepender de haver feito o homem? Essa palavra arrependeu-se, ela tem uma conotação muito peculiar no hebraico. A palavra é nahan. A palavra nahan no hebraico, ela significa que não é um arrependimento de, puxa, o que eu fiz? Mas é um arrependimento de pesar, de contrição. O texto diz que é como se Deus estivesse se frustrando, Ele estivesse se decepcionando. O que na verdade acontece é que Deus assume a postura do homem. Mas eu quero deixar um texto aqui também que vai começar a elucidar essa questão. Pode Deus se arrepender? O versículo 19, ele diz assim, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, a Bíblia diz lá em Gênesis 6 que Deus se arrependeu de haver feito o homem. Aqui em Números 23, no versículo 6, ele diz assim, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus pode ou não se arrepender? Porque uma hora a Bíblia diz que pode, outra hora a Bíblia diz que não pode. E lá em Jeremias, no capítulo 26, diz assim, assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor, todas as palavras que te mandei que lhe dissesses, não esqueças de nenhuma palavra. Bem, pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. O que acontece, e que nós podemos perceber nesses textos, bem como no contexto, né, porque não vamos ter tempo aqui para isso, mas o contexto mostra algo interessante, e é no contexto que você começa a entender todos esses textos. Deus fala em um texto que não se arrepende, e em dois textos que ele pode se arrepender, que ele se arrepende. Mas o contexto é que diz isso. O grande problema é que nós trabalhamos arrependimento só em cima do versículo. No versículo realmente fica difícil e confuso, fica muito ofuscado aqui a ideia de tirar a concepção de um conceito
de arrependimento de Deus. Por quê? Porque nós estamos trazendo somente o versículo. Mas o contexto é que nos ensina isso. Então, como eu disse a vocês, esses versículos começam a elucidar porque eles vêm presos, eles vêm atrelados a um contexto. Quando Deus diz que se arrepende de ter feito o homem, essa palavra narran significa frustração. Isso por quê? Porque nitidamente o texto está mostrando que Deus não criou o homem para a procriação do pecado e para a proliferação do pecado. O aumento do pecado frustra o plano de Deus. Deus criou o homem para ser santo e não pecador. Então, à medida em que Deus vai vendo o pecado crescendo, a frustração de Deus é nítida. Então, Deus vai tendo frustrações por causa do homem. Mas isso é interessante porque, embora Deus soubesse de todas as coisas, embora Deus tenha a ciência de todas as coisas, que Ele conhecesse o homem no passado, presente e futuro, Ele não interfere nas decisões dos homens. Ele permite aos homens, e aliás Ele cria o homem para que o homem tenha poder de decisões. O homem pode decidir a vida ou a morte. O homem pode decidir pecar ou não pecar. E isso não tem a interferência direta de Deus. Deus apenas influencia o homem no sentido de instruí-lo à santidade e a não pecar. Por isso que Deus, lá em Gênesis, vai dizer a Caim: Caim, o pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. Porque Deus vai orientar-nos a não pecar. Lá ainda em Gênesis, Deus vai dizer a Adão, Ele fala a Adão: Adão, de todas as árvores do jardim você pode comer, mas não coma dessa árvore, porque no dia que você comer dessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. Então observe que o arrependimento aqui não é que Deus estava arrependido de ter criado o homem à sua imagem, à sua semelhança, mas é que Deus estava frustrado do caminho que o homem tinha tomado. E Deus, quando vê que há uma deformação total, há uma frustração no seu coração. Essa palavra Naham também é usada no texto de Números, que Deus não Naham, Ele não se arrepende. Então, peraí, como que Deus pode se frustrar e não se frustrar? Não pode se frustrar. Bem, o importante aqui, como eu falei, é você entender o contexto. O contexto de Números 23, ele vai dizer aqui no versículo 19, que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Observe que a ideia de arrependimento aqui não é o arrependimento de Deus ter feito algo bom. Porque quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, diz que foi muito bom, ou seja, foi pleno, foi de acordo com a sua vontade. Já o homem não. Tem coisas que eu faço e você faz que gera em nós um narram, uma frustração, porque nós fizemos e nos arrependemos de ter feito. Porque o que saiu das nossas mãos não era nada bom, era mal. Então, quando a Bíblia diz, nesse texto de Números 23, que Deus não se arrepende, Ele não se arrepende como homem. Ou seja, não sai das mãos de Deus algo que seja ruim. Não sai das mãos de Deus algo que Ele não goste. Deus, quando se frustra, Ele não se frustra por Ele ter criado. Ele se frustra pela decisão do homem. Ele fica chateado pela deformação do homem, mas não por si, não pelos seus atos, porque o que Deus criou foi pleno. Então Deus não é homem para que se arrependa. Deus não é homem para que faça coisas ruins para que possa se arrepender. Deus criou o homem para que o homem fosse a sua imagem e semelhança. Aliás, Deus acredita tanto ainda nesse projeto, apesar de ter se frustrado, que Ele ainda decidiu restaurar. É como, eu vou fazer uma comparação esdrúxula, mas é só para que você possa entender. Como um relojoeiro que tem um relógio de estimação que ele criou. Ele trabalhou na montagem daquelas peças, ele criou aquele relógio, e aquele relógio, quando ele viu, estava lindo, só que o relógio começou a funcionar. E aquele relógio começa a quebrar todinho. Quando o relojoeiro olha aquele relógio todo quebrado, ele sente uma frustração. Dá vontade de jogar o relógio fora, mas aquele relojoeiro criou tanto amor por aquele relógio,
que ele decide, ao invés de jogar fora, restaurar o relógio. Bem, embora a comparação seja esdrúxula, o sentido, a essência é a mesma. Deus, quando nos criou, Ele nos criou para ser a sua imagem conforme a sua semelhança. Nós nos deformamos, nós nos quebramos. Deus se frustrou, Deus se arrependeu, mas Ele não se arrependeu da sua imagem. O que Deus faz? Deus procura restaurar a imagem. O que Ele vai fazer? Envia Jesus, a fim de que Jesus pudesse nos restaurar a sua imagem conforme a sua semelhança. Por isso, no texto de Jeremias, no capítulo 26, Deus vai dizer mais uma vez para o povo de Israel. Deus fala ao rei, né, Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Ele vai dizer então ao novo rei Joaquim: Joaquim, fale a todo Israel que venha a Judá e aqui adore ao Senhor. Venha para a casa de Deus e me adore. Se o povo fizer isso, se eles se arrependerem, observe que Deus mais uma vez joga a responsabilidade para o homem. Ele diz assim: põe-te no átrio, no versículo 2 de Jeremias 26, da casa do Senhor, e diz a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhe dissesses, não esqueça nenhuma palavra. Bem, pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa. Veja só, o arrependimento de Deus está condicionado, nesse caso, que também é Nahum, esse arrependimento está condicionado ao arrependimento do homem. Se o homem ouvir e se arrepender, Deus também se arrepende. Observe, Deus diz na sua palavra que aquele que não crê será condenado. Palavras de Jesus. Deus não quer condenar o homem. Pode ser que Deus se arrependa, caso o homem se arrependa. O arrependimento de Deus é condicionado ao arrependimento do homem. Deus não quer condenar os homens. Deus não quer mandar o homem para o inferno. O inferno não foi feito para o diabo. O inferno não foi feito para o homem, mas para o diabo e seus demônios. Mas não foi feito para o homem. Então, quando o homem se arrepende, Deus tira o homem da condição de perdido e o leva à condição celestial. Então, o arrependimento aqui é mais uma frustração do que, na verdade, Deus pegar e falar assim: por que eu fiz isso? Eu vou jogar fora, eu me arrependo, não quero mais saber. Porque arrependimento, que nós conhecemos no grego, a palavra é metanoia, mudança de mente, ou seja, como se Deus tivesse mudado a sua mente, seus planos e seus propósitos. Mas não é esse o sentido no hebraico. A ideia no hebraico é de frustração, mas é que Deus não desiste de nós, ainda que Ele esteja frustrado. Todas as vezes que você e eu pecamos, nós estamos trazendo frustração para Deus. Porém, Deus ainda assim decidiu nos amar e enviou seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Observe que o arrependimento de Deus está condicionado ao nosso arrependimento. Deus tem os seus planos, porém Ele respeita a decisão do coração do homem. Então é nesse sentido que nós vamos ver arrependimento na Bíblia. Espero ter contribuído aí um pouco para o esclarecimento, né, da sua dúvida, e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, e até o próximo programa. Quero aproveitar e sugerir a você que tem alguma dúvida, que queira tirar alguma dúvida da Bíblia, para que a gente possa tirar nesses programas. Você pode mandar a sua dúvida para pr.valdemir@bol.com.br. Você manda a sua dúvida, pode mandar a sua dúvida, e nós estaremos esclarecendo aqui nos programas subsequentes. Que Deus o abençoe e até o próximo programa em nome de Jesus.